Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Para quem não me conhece, eu me chamo Valmirene. Estou muito feliz de hoje ter a oportunidade de trazer aos irmãos o estudo da nossa lição. É a 11ª lição da revista Compromisso. Quero agradecer ao nosso pastor que tem, não mediu esforços para a manutenção, mesmo em meio à pandemia, das aulas dominicais num formato diferente. Saudades, das aulas presenciais, mas nós não tivemos descontinuidade das aulas. Quero agradecer à irmã Esther, que é a diretora da nossa grande escola, pelo convite que ela fez com tanto carinho para mim. E eu gostaria de iniciar orando, pedindo ao Senhor que se faça presente nesse momento em nosso meio. E se você tem algum pedido, algum problema para colocar diante do Senhor, aproveite esse momento, pois estaremos falando com o nosso Pai. Graças te dou, a Deus, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, porque temos a Ti como nosso Consolador, o nosso protetor, o nosso ajudador. Muito obrigada, Deus, por essa aula. Muito obrigada, Deus, por essa escola. Muito obrigada, Pai, pela nossa igreja. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha sobre a minha vida, dê iluminação à minha mente, dê entendimento a todos que estiverem assistindo, ouvindo essa aula. Que não seja eu a falar, mas que eu seja tão somente, Pai, um veículo a trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Fica à vontade na casa, a casa do Senhor, os filhos também são teus. Usa-me, ó Deus, como o Senhor quiser. Não tenho um script pronto. Ó Deus, vem, ó Deus, humildemente ser tão somente, ó Deus, usada pelo Senhor. Olha, Deus, agora, cada irmão que está fazendo essa oração junto comigo, que tem algo para apresentar para o Senhor, seja um problema, uma súplica, que o Senhor venha atendê-los, ó Deus, conforme a tua santa bendita vontade. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de falar da tua palavra. Fica conosco, ó Deus, fica à vontade no nosso ambiente. Essa oração, Pai, que eu faço, agradecida no nome de Jesus. Amém. Notícias como desentendimentos, a violência doméstica, desencontro dentro das famílias tem se tornado algo muito comum nos meios de comunicação. E há uma notícia que aconteceu em outubro do ano passado que gerou muita polêmica e inundou as redes sociais. Trata-se do aniversário de uma menina de 3 anos. Na hora do parabéns, antes que ela tivesse tempo de apagar a velhinha, sua irmã mais velha, de apenas 6 anos, se apressou e apagou a velhinha em seu lugar. E ela não se controlou. A aniversariante de 3 anos partiu para cima da irmã com agressividade. E tudo foi registrado e isso caiu nas redes sociais. Ver notícias como essa envolvendo adultos, jovens, adolescentes e até idosos é comum. Agora, quando a gente vê casos de criança, nós podemos nos certificar que a violência, a intolerância, a violência gratuita, elas são muito visíveis no meio da nossa sociedade. Então, conflitos entre irmãos é algo muito, muito comum desde o início da humanidade. Porém, quando há rivalidade, isso é muito maior do que a bondade entre irmãos, é um sinal de alerta. É importante termos em mente que irmãos, apesar de conviverem na mesma família, terem os mesmos pais, eles são seres diferentes. E nós, como pais, eu sei que aqui tem muitos pais, tem muitos avós, professores, tios, que devem evitar, a orientação é evitem fazer comparações entre seus netos, entre seus filhos. Evitem também utilizar o exemplo, olha, seu irmão é assim, faça como seu irmão. Isso é maléfico, isso não é saudável para a vida em família, para a vida entre irmãos. Aí você pode me dizer, mas Valmirene, eu faço tudo pelos meus filhos de forma igualitária. Eu os amo de forma igual, não tenho preferência entre um e outro.
Mas a gente precisa entender que precisamos dar amor, sim, na devida proporção das diferenças. Então eu preciso, antes de mais nada, conhecer as características, a personalidade do meu filho, ou do meu neto, do meu sobrinho, para dar o amor devido a ele. Eu preciso suprir uma necessidade que é relativa àquele determinado filho. Então, há filhos, gente, que precisam mais da presença física da mãe, do pai. Há outros que não necessitam tanto dessa presença física, mas precisam mais de palavras de encorajamento, palavras assim de suporte, dizendo, olha, você consegue, é possível, olha, eu confio em você, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Há filhos que precisam mais do nosso tempo, outros menos. Então, identificar o perfil de cada filho e vermos a real necessidade de cada um é muito importante. E eu preciso também ter em minha mente, eu estou sabendo lidar bem com os meus filhos, com meus netos? Eu estou conseguindo demonstrar o amor que de fato eu tenho por eles? E aí, gente, a gente verificou que com o avanço da pandemia, famílias vivem desafios muito maiores em seus relacionamentos. Então é urgente que nós como crentes, que nós como servos do Senhor, nos utilizemos de forma apropriada das armas espirituais que nos estão propostas. A oração, ela nos encoraja, a oração nos traz paz. Porém, a palavra de Deus, ela transforma a nossa mente. E uma vez a nossa mente transformada, nos dá um comportamento diferenciado. É fácil chegar diante de Deus e pedir ajuda ao Senhor. Estou com determinado problema, estou passando por determinada aflição, e colocar diante do Senhor. Mas o difícil é eu renunciar ao meu próprio eu, sabe? São aquelas verdades que eu tenho como verdades, são os achismos, os conceitos. E isso, de fato, é difícil renunciar, é difícil abrir mão. Então, entregar os fardos nas mãos de Deus não é tão simples assim. Às vezes nós entregamos, porém, determinado fardo e falamos, não, Senhor, pode deixar que esse daqui eu sei como lidar. Eu sei dar um jeitinho nele. Então, precisamos desenvolver uma atitude de total entrega e de total submissão às diretrizes do Senhor na minha vida, no nosso viver. E dizer, Senhor, a partir de agora, o Senhor gerencia a minha vida. Eu me submeto de verdade às suas orientações. Esse é o caminho certo. Essa é a orientação mais eficaz para uma vida familiar saudável. O estudo de hoje, ele tem como tema os desencontros familiares e tem como cenário a casa de Jacó. A história de Jacó e de seus filhos está narrada no livro de Gênesis, né? E hoje o objeto de base de estudo está contido nos capítulos 37 e 38 de Gênesis. O autor da lição de hoje, ele vai pontuar uma forma de organização do conteúdo do livro de Gênesis. E existem várias formas de se organizar o conteúdo desse livro. No entanto, ele decide escolher o formato em sessões. O formato em sessões divide o livro de Gênesis em 3 partes. A primeira sessão conta a história primitiva. A segunda fala da história patriarcal. A terceira, que é essa que a gente vai mencionar hoje, iniciar, conta a história de José. E aí é no capítulo 37, a partir do versículo 2 e vai até o 50, essa terceira sessão. Agora, por que você está trazendo isso de informação? O que é importante nós entendermos que estudar bem essa terceira sessão, uma vez que ela é um tipo de transição entre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e o segundo, o Êxodo, e é ela que vai nos fornecer. Uma vez que eu estude bem a terceira sessão, eu vou obter detalhes que serão facilitadores para a compreensão do livro do Êxodo. E aí nós vamos ver, né, e o autor da lição ele vai pontuar isso, que Jacó ele experimenta muitas adversidades. Vamos ver ele expondo essas adversidades de forma assim, muito sucinta, quando ele é apresentado a Faraó lá no Egito. Isso está relatado em Gênesis 47:9. Faraó chega para Jacó e vê que ele é idoso e pergunta qual a sua idade. E olha como Jacó responde. Ele fala assim, os dias
dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. Então Jacó vai informar a idade dele como anos de peregrinações. Em outras palavras, Jacó vai afirmar que, tal como a vida de seus pais, sua vida também foi uma vida de estrangeiro. Tá? Embora a sua descendência ela tinha a promessa de herdar, né, terras e assim muitas outras promessas, o patriarca de Israel, assim como Abraão, assim os patriarcas, né, assim como Abraão, assim como Isaac e Jacó, eles esperavam muito mais do que uma pátria terrena. Eles não se consideravam cidadãos dessa terra, mas eles aguardavam o retorno para o seu verdadeiro lar, tá? Que é a cidade celestial eterna, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então Jacó, né, nessas palavras dele, ele vai dizer que seus anos de vida, por mais que tenham sido muitos, ele teve que lidar assim com muitas aflições. Bem, curioso também, que eu achei assim, bem interessante, é como o autor ele vai denominar os tópicos da lição. Sabemos que naquela época a família de Jacó, eles viviam em tendas. E aí o primeiro tema do primeiro tópico vai falar amor em desequilíbrio na tenda da promessa. Aí eu quero ler com vocês, e vocês podem acompanhar em suas Bíblias, Gênesis 37, de 1 a 4. E eu vou dar assim uma dica, que é muito legal, de quem não leu, né, durante a semana o capítulo 37 e 38, não demore muito para ler depois da lição, porque ajuda a fixar o conteúdo, tá? No capítulo 37, nos versos de 1 a 4, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. É interessante observar que logo no texto inicial vai falar assim: e estas são as gerações de Jacó. Porém, pontua aí, já inicia uma nova frase dizendo: e Jacó, né, aos 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Filhos de Bila. Quem era Bila? Era serva de Raquel, também esposa de Jacó. E Zilpa, que era serva de Lia. Acho que vocês vão lembrar que Raquel e Lia eram irmãs e as duas eram as esposas de Jacó. E suas servas também se tornaram mulheres, uma vez que elas concederam com que Jacó deitasse com elas para que tivesse assim, mais descendência. O fato é que a Bíblia vai dizer que José trazia notícias ruins de seus irmãos. Não era de todos, era dos filhos de Bila e dos filhos de Zilpa. Então, a gente precisa assim, colocar em parêntese que Deus, quando escolhe alguém para viver uma promessa por ele feita, vai requerer desse alguém responsabilidade. Deus não escolhe José por aquilo que ele fazia, até porque o que ele fazia, seus irmãos também faziam. Né? Jacó era trabalhador, seus irmãos também eram. Apacentava os rebanhos do seu pai e seus irmãos também. Acordavam cedo. Bem, tudo bem. Só que José é escolhido por Deus porque o diferenciava não era a meritocracia pelo que ele fazia, mas pelo que ele deixava de fazer. José, quando trazia essas más notícias ao seu pai, ele não estava fazendo isso porque ele queria simplesmente falar mal de seus irmãos. Muitos consideram, né? Eu não sei se você considera José como fofoqueiro, mexeriqueiro, né? Mas muitos imaginam José como um menino mimado. Mas quando a gente muda o nosso olhar e pensamos na cultura daquela época, entre os hebreus, vemos uma outra perspectiva essa atitude de José. Ele
assim como qualquer outro membro da família, quando visse algo que denegrisse a honra ou o nome do pai, deveria contar para o pai, tá? Até porque o que os irmãos faziam, as pessoas não iriam falar assim, olha o que o Rubem faz, olha o que Judá faz. Ele vai falar, olha o que os filhos de Jacó fazem. Então, era muito normal, era comum a credibilidade da família e residia no nome do pai. Então, quando José levava essas más notícias a seu pai, ele não estava ali descredibilizando o nome de seus irmãos, mas ele estava fazendo com que houvesse a manutenção da credibilidade e da honra do nome do seu pai. Nós não vamos, a Bíblia não vai dizer se Jacó confiava a José, seu filho, uma vez porque ele confiava em José, essa responsabilidade de informar sobre seus demais filhos. Ou se era algo assim, próprio da parte da iniciativa de José levar essas informações a seu pai. Infelizmente, o resultado dessa ação ela foi devastadora, porque seus irmãos sim passaram a odiá-lo. E esse é o texto áureo da nossa lição, que está no versículo 4. Tá? E aí, gente, a gente vai... Quando a gente olha para o termo fofoca no dicionário, a gente vai ter o seguinte significado. Fofoca consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também divulgar fatos verídicos da vida de outras pessoas sem o consentimento delas. Tá? Independente da intenção de difamação ou de um simples comentário sem fins malignos. A palavra fofoca, ela não aparece na Bíblia, porém, há outros termos que vão assim, apontar para a fofoca. Lá em Levítico 19:6, a Bíblia nos orienta, não andarás como mexeriqueiro. A Bíblia também vai falar do maldizente, lá em Provérbios 18:8, e do difamador, em Provérbios 16:28. Em Provérbios 16:28 diz o seguinte, que o homem perverso espalha as contendas, e o difamador separa amigos íntimos. Forte isso. Então, difamador, maldizente, mexeriqueiro apontam para a fofoca. Como crentes, como homens e mulheres de Deus, nós devemos ser sábios e não propagarmos mentiras ou mesmo acrescentar fatos a acontecimentos que envolvem os outros, mesmo que verdadeiros. Até porque não edifica. Né? Então, a orientação do Senhor para nós é, não faça fofoca. Não façam fofocas. E se você souber de uma fofoca, não seja um agente propagador dela. Agora, como lidar quando a fofoca está no meio de crianças? É por volta dos 4 ou 5 anos que a criança já tem uma maturidade para assimilar o que é certo e errado. Ela começa a entender e distinguir o certo do errado. Elas passam a assimilar melhor as regras de convivência e nesse momento parece um sintoma muito comum, que é uma situação muito comum, que é a fofoca. Então, comumente as crianças vão falar sobre o coleguinha na escola, né? Quando eles internalizam regras, eles até informam os pais, olha mãe, a senhora falou para o fulano não ligar a televisão, ele ligou. Então eles acabam denunciando, delatando assim o irmão. E aí é um leve trás com as informações que eles ouvem. Então, no primeiro momento, eu preciso saber qual é a real motivação que faz com que aquela criança fale tanto do outro. Tá? De primeiro plano, essas informações elas não são do mal, são uma ênfase, faz parte do amadurecimento da criança, do desenvolvimento dela. Inclusive é saudável porque os pais eles vão poder assim, entender que aquela criança já é capaz de entender regras, tá? Quando eles denunciam alguém que infringe alguma determinada regra. Mas esse frequente comentar dos outros acontece e é aí que a gente precisa entrar em cena para descobrir o motivo pelo qual essa criança comenta tanto. Agora, uma ação que nós devemos ter, mais do que falar e orientar, é ser. Nós precisamos entender que a criança é o reflexo dos modelos sociais no qual elas estão inseridas, seja na igreja, seja na escola, seja no lar, tá? E não ser
ser um bom exemplo do seu filho vai fazer do seu filho uma criança saudável, capaz de respeitar as demais pessoas e não desenvolver nele um espírito de fofoqueiro. A Bíblia vai contar, né, retornando para a história de Jacó, a gente vai verificar que é muito conhecido para nós que José era um sonhador, né? Nós não temos tempo assim para falar dos sonhos com detalhes, mas todo o capítulo 37, no capítulo 37, nós vamos ver, vai estar assim contando com detalhes 2 sonhos que José tem e conta a seus irmãos e ao seu pai. Com tudo isso, a gente vai ver que José, apesar de sonhador, ele era alguém assim diferente. Ele se destacava entre seus irmãos. É notório também que Jacó ele expressava um amor maior por José. Apesar de Jacó amar a todos os demais filhos, ele conseguia expressar com mais liberdade seu amor a José. Talvez por José ser um filho assim que era mais próximo a ele, o filho que tinha mais intimidade, que observava mais os seus ensinamentos, que dava maior crédito ao que ele falava. Mas será que essa predileção que era observada por todos era em razão de José ser o primogênito da sua amada Raquel? Embora seus irmãos reconhecessem esse favoritismo da parte de Jacó por José, somado aos comentários que José fazia de alguns irmãos, isso resultou, gente, em raízes amargas nos corações desses filhos, dos filhos de Jacó. Não podemos também deixar de trazer à tona o fato que José tinha uma vida que agradava seu pai, tá? Ele obedecia. Infelizmente, Jacó ele não teve habilidade suficiente para lidar com essas diferenças e com essa liberdade que ele tinha de manifestar o amor ao seu filho José. Não soube lidar com o ciúme dos seus outros filhos em relação a ele e a inveja, né, nutrida aí por esses filhos por causa de uma predileção, por causa de uma dedicação maior que Jacó tinha com José. A nossa revista, lá na página 2, vai trazer uma história que é muito legal que vocês leiam. Fala de uma mãe que está prestes a ter a sua segunda filha e ela aproveita aquele momento de que acaba a energia em sua casa, com uma vela, ela fala com essa filha que o amor dela nunca nem diminuiria, nem acabaria por causa da chegada do seu irmão. Então aquela mãe, ela teve uma atitude assim de sabedoria para com aquela criança, já colocando na mente dela que ela continuaria sendo amada. Vale a pena ler, para quem leu, né, já está lembrando essa história que eu estou assim fazendo esse comentário. José recebe uma túnica de seu pai. Essa túnica ela poderia ser feita de várias cores ou ela entrelaçada com fio. O fato é que era uma túnica especial. Essa túnica era muito comum ela ser usada em palácios, tá? Não cabia muito bem na vida, no cotidiano de José, porque ele era um pastor de ovelhas. O fato é que essa túnica, ela trazia uma evidência, um sinal de que outras honras estariam, assim, destinadas a José, tá? Porém, esse presente, naquele momento já de atrito familiar, colaborou para aumentar esse atrito entre os demais filhos de Jacó. O segundo tópico fala de raízes de amargura nos campos da promessa. Nós vamos verificar que eles apacentavam os rebanhos e tinha 2 momentos ali, um momento de chuva, e aí eles apacentavam nas proximidades de onde eles moravam, e nos momentos de seca, eles precisavam buscar pastos melhores e mais distantes. E vai acontecer, isso está narrado a partir do versículo 13 do capítulo 37, que os irmãos de José, eles vão para Siquém, era distante de onde eles moravam, para procurar pastos para o rebanho. E Jacó pede a José para ir ao encontro de seus irmãos para obter notícias, saber como eles estavam, se o rebanho estava bem.
E José prontamente obedeceu seu pai. Então a Bíblia vai dizer que antes mesmo que José chegasse próximo a seus irmãos já o avistaram e já começaram a intentar contra ele. Aí Rúben fala assim, olha, não façam isso. Vamos lançá-la aqui nessa cova. Em outras versões fala de cisterna, em outras versões fala de poço. Essa cova aqui não está se referindo a alguém que é para alguma pessoa que morreu, não. Esse é uma cisterna de fato, um poço que foi preparado para se guardar água da chuva. Como estavam num momento de seca, aquela cisterna estava assim sem água. Então Rúben propôs, vamos colocá-la aqui, isso com a intenção de amenizar a situação e de liberar depois José para que ele voltasse para casa. Mas os irmãos estavam firmes no propósito de matar José. Então Judá, o outro irmão, teve a seguinte ideia, que proveito, né? Aí fala com os irmãos, que proveito haverá de nós tirarmos a vida do nosso irmão? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, que são os mercadores, que é comum eles comprarem escravos, e aí a gente não precisa matá-lo. E eles concordaram com essa ideia, e quando a caravana de ismaelita passou ali próxima onde eles estavam, eles pegaram José e o venderam assim como escravo. E como fazer para informar a Jacó que José tinha sido vendido? Eles não poderiam falar isso. Então eles pensam, né? Vamos pegar a túnica de José, vamos matar um cabrito e mergulhar no sangue desse cabrito e enviar ao nosso pai, para que ele possa identificar se é a túnica de José. E assim fizeram. E Jacó, ele identifica aquela túnica como de José, e Jacó rasga as suas vestes, pôs saco sobre seu corpo e lamenta seu filho assim por muitos dias. Aqueles irmãos, ao fazerem isso, eles não tinham ideia que eles estavam impulsionando José a viver a realização daqueles sonhos que ele tinha tido. Vale a pena dar uma lida para saber que sonhos eram esses. Em relação à vida de José, a lição ela vai até aí, falando dessa negociação que seus irmãos fazem, e José vai a caminho do Egito, levado por aquela caravana de ismaelitas. O terceiro tópico da lição tem como tema a promessa toma um novo rumo, que já se baseia no capítulo 38 do livro de Gênesis. Aí vai falar um pouquinho da história de Judá. Assim como Esaú, Judá também, quando resolveu casar, ele procurou não uma mulher, uma esposa do meio da sua parentela, do meio do seu povo. Ele foi procurar de um povo estranho. Judá é uma personalidade histórica que dá o seu próprio nome à tribo de onde viria o Messias, o Salvador. Judá, ele vai ocupar um lugar de destaque, tá? Judá é aquele irmão que dá a ideia de José ser vendido na tentativa de salvar José da morte. Logo depois desses acontecimentos de seu irmão assim ser vendido, Judá ele se distancia da família, ele vai para uma outra terra, tá? Para um outro lugar mais distante, e lá na terra de Canaã ele se casa com uma mulher cananeia e tem 3 filhos, Onã e Selá. Ele também toma entre as jovens cananeias uma esposa para seu filho primogênito chamada Tamar, tá? E aí a Bíblia vai dizer que o filho primogênito de Judá, ele vai morrer. E ele morre por causa de seu comportamento perverso. Só que Tamar fica viúva, porém sem filhos. E aí, no caso de o marido morrer sem deixar descendência, a viúva, caso esse marido tenha outros irmãos, esses irmãos devem assumir a viúva como esposa e gerar assim, descendência para o falecido. E aí vai entrar em cena uma lei chamada Lei do Levirato.
E essa lei está descrita lá em Deuteronômio 25, de 5 a 6. Aí eu vou ler com vocês. Deuteronômio 25, de 5 a 6. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então a viúva ela estaria ligada à família, né, do seu falecido marido, enquanto houvesse filhos que pudessem substituir esse marido, tá? Essa lei visava garantir à viúva o sustento, a segurança e a reputação. Então o que Judá faz? Tamar fica viúva e Onã, o segundo filho de Judá, se casa com ela. Entretanto, Onã, ele decide que Tamar não deveria ter o filho, até porque o primeiro filho que ela viesse a ter não seria dele, seria do falecido irmão. Então ele decidiu ter uma tática, né, uma prática muito antiga de controle de natalidade, chamada de coito interrompido, para assim impedir que Tamar engravidasse. A Bíblia vai declarar que Deus permitiu que Onã morresse em razão de seu comportamento ofensivo. O primeiro filho de Judá, ele morre por causa do seu comportamento também, né, também ofensivo, também não adequado, onde Deus não havia se agradado. E Onã também tem um comportamento não adequado e por isso ele vem a morrer. E aí, em seguida, Judá fica com medo de dar o terceiro filho, chamado Selá, e medo de que ele morresse. E aí fala o seguinte: Tamar, volta para casa dos seus pais, e Selá ainda é muito jovem, quando ele alcançar uma idade maior, ele que se casa com você. E aí entra em cena o quarto tópico, cujo tema desse quarto tópico é quando a displicência casa-se com a luxúria. Então, o que é a luxúria? Luxúria é um apetite voraz, desmedido e ilimitado pelos prazeres da carne, que está associado diretamente aos desejos sexuais. Então, nós vamos ver que por Judá ter essa ação de reter seu terceiro filho e não permitir que ele se casasse com Tamar naquele momento, e mandando assim a sua nora retornar à casa de seu pai, ele está desonrando Tamar. E aí, passado um tempo, Tamar fica sabendo que Judá vai passar nas mediações de onde ela mora. E naquela ânsia de preservar o nome do seu marido falecido e libertar-se daquela posição de viúva, porque ela, na casa do seu pai, ela não poderia se casar com nenhum outro homem, ela estava ligada diretamente à família de Judá. Então, ela vai decidir sacrificar a sua reputação, tá? E sofrer e agir em busca de seus objetivos. Então, ela vai se vestir como uma prostituta, tá? E ela vai enganar Judá. Ela vai ficar ali na rua, às margens onde Judá vai passar, e ela assim o conquista. Ele não identifica Tamar, né, a sua nora, acha de fato que ela é uma prostituta e assim fica com ela, e ela acaba engravidando de Judá, gerando 2 filhos, que são gêmeos, Pérez e Zerá. Nós vamos ver com essa história que depois de 3 meses vão avisar Judá que sua nora Tamar estava grávida. E ele vai lá para ter essas informações e saber o que estava acontecendo. E ele fica surpreso de saber que ele era o pai, né? Era o causador daquela gravidez. E ele vê que Tamar agiu assim, foi justa, e ele que não foi justo com ela. E assim a perdoa. E nós vamos ter como entendimento que Judá mostrara pouco interesse pela continuação da sua linhagem. E aí nós vamos ver a ação poderosa de Deus em usar uma mulher cananeia, Tamar.
a fim de assegurar à tribo de Judá não só a continuidade, a sobrevivência, mas também que um dia ela viesse a gerar o Salvador do mundo, o Messias. Conhecer as histórias da Bíblia, ter ela na nossa mente, entendê-las, é muito importante para a vida cristã. Porém, ver os ensinamentos propostos através dessas histórias, os erros e os acertos, de todos os envolvidos nessa história, deve trazer para nós um senso assim de prática. Eu devo observar aquilo que é errado e não fazê-lo, e ir em direção àquilo que é correto, aquilo que trouxe um resultado favorável. E a minha oração é que, na medida daquilo que eu não pude trazer de explicação, o Espírito Santo ministre na vida e no coração de cada um dos irmãos, e que de fato e de verdade nós possamos assim aplicar todos os ensinamentos da Palavra de Deus no nosso modo de viver, a fim de nós agradarmos a Deus e honrarmos o seu nome. Eu quero assim finalizar, meu tempo está acabando, orando, agradecendo por esse momento, solicitando a Deus que proporcione a todos nós um domingo muito abençoado. Oremos então. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa lição tão preciosa da Tua Palavra, que nos inspira, que nos traz assim conhecimento, mas que nos traz lições valiosas de como agir, de como, ó Deus, procurar aplicar a parte assertiva, aquilo que trouxe benefício para a vida espiritual daqueles homens e mulheres de Deus. O quanto o Senhor se utilizou para atingir o objetivo de homens e mulheres que se dispuseram a fazer a Tua vontade. Pai amado, Pai querido, eu te peço as Tuas bênçãos para todos os alunos dessa grande e preciosa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Roga ao Senhor que venha abençoar os alunos, venha abençoar a todos os professores. Ó Deus, são muitos os professores que há anos ministram, que há anos trabalham com muito amor e carinho, Senhor, nas classes. Eu quero pedir ao Senhor que venha guardá-los, que venha abençoá-los. Ó Deus, te peço, Pai, pela diretoria dessa escola, pelo nosso pastor, por todos que trabalham, ó Deus, na propagação do Teu Evangelho, através desses meios de comunicação, ó Deus, onde nós não tivemos descontinuidade desse trabalho, dessa obra. Quero te agradecer, Pai, te suplicar que o Senhor venha sobre a minha casa, sobre a minha vida, e naquilo, Pai, que eu não pude trazer da parte do Senhor, que o Senhor vá ao encontro de cada coração e de cada pensamento, produzindo, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na vida dos Teus servos. Muito obrigada, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fiquem com Deus, um domingo abençoado.